Olá, estudante! Esse vídeo de hoje será para corrigir as atividades da última semana, tá? E para que, através da correção também, vocês possam tirar aí as últimas dúvidas e poder responder o formulário que acompanha esse vídeo, tá bom? Então, a aula que vocês estão, o conteúdo, né, que vocês estão estudando é o conteúdo de deslocamento do equilíbrio químico. Então, nós temos aqui reações em equilíbrio, indicados pela dupla seta. E nos exercícios, né, tá bem explicado o que é para ser feito. Esse aqui é o primeiro exercício. Ocorreram algumas alterações aqui. E é necessário você colocar se o equilíbrio se desloca para a direita, lado do produto, ou se vai para a esquerda, lado do reagente, tá? Então, você analisa utilizando sempre a tabela, tá? Não esqueçam dessa tabelinha, que tem as regrinhas, que eu pedi para vocês deixarem aí anotadinho no caderno. Então, é só seguir a tabela e utilizar as regras. Então, vamos lá. A primeira pergunta, ó, para essa reação que está em equilíbrio, pede assim, ó, determine o sentido, né, se é para direita ou esquerda que o equilíbrio se desloca, se o N2O4 for removido. Então, você vai lá na equação, analisa a posição desse composto, que é o N2O4, e aqui diz se ele for removido. Pela regra, né, da remoção, ó, quando você remove, ou seja, quando você diminui a concentração de um participante, você desloca o equilíbrio para o lado a favor desse participante. Então, se o N2O4 ele está do lado esquerdo, então aqui, ó, a reação se desloca para esquerda. Próxima, o NO2. Se ele for adicionado, ó, ele está do lado direito. Quando você adiciona um participante, ó, aumenta a concentração, mesma coisa que adicionar. Ele vai para o lado oposto para consumir o que foi adicionado. Então, se você adiciona do lado direito, vai ter excesso do lado direito. Então, a reação vai se deslocar para esquerda também. Ok? Entender a diferença da concentração? Se você remove, vai para o lado a favor. Nesse caso, veio para a esquerda, que era o lado a favor do composto. Se você adiciona, vai para o lado oposto. Foi para a esquerda também, porque é o lado oposto ao NO2. Se a pressão for diminuída, falou de pressão, não esqueçam, tem que contar o volume. O volume é o número de mols. Então, por exemplo, aqui ó, não tem nada, é 1 mol, e aqui são 2 mols, tá? Então, aqui tem o menor volume, aqui tem o maior volume. Então, o que você precisa fazer? Quando a pressão diminui, é sempre o oposto. Pressão diminui, o volume aumenta. Então, se a pressão diminuir, vai favorecer o lado que tem maior volume, que é o lado direito. Então, essa reação desloca para o lado de maior volume. Não esqueçam, ó, por exemplo, se os volumes fossem iguais, tá? Vai ter uma atividade sobre isso, ó. Por exemplo, se aqui fosse 2 mols e aqui também fosse 2 mols. Se são volumes iguais, não tem alteração. Não tem deslocamento, tá? Quando muda a pressão. Tem que ter esses volumes diferentes de gases, ó. Observar também aqui, ó, que a pressão só influencia se forem substâncias gasosas, ok? O último aqui, se o sistema for aquecido, ou seja, se você aquece alguma coisa, você está aumentando a temperatura. Pela regra da temperatura, vamos lá para a nossa tabela, tá? Sempre consultando a tabela. Toda vez que a temperatura aumenta, a reação se desloca para o lado endotérmico, para absorver o calor, né, cedido. E se fosse diminuição, seria para o lado exotérmico, ok? Então, aqui, ó, nós temos que definir, nós vamos usar o ΔH para definir qual que é o lado endo ou iso. Então, se o ΔH é positivo, indica que essa reação ganha calor. Então, essa reação aqui, ela é endo para direita e iso para esquerda. Sendo assim, se ocorrer o aquecimento, essa reação desloca para direita. Tudo isso, pessoal, é para voltar a estabelecer o equilíbrio. Ó. A reação já estava em equilíbrio, sofre uma alteração, então
ocorre esse deslocamento, direita ou esquerda, para restabelecer o equilíbrio inicial, tá? Esse é o princípio de Le Chatelier. Segundo exercício. Nesse segundo exercício, diz assim, ó, vocês vão considerar essa reação, né, do oxigênio que vira ozônio. Pede assim, determine quais alterações em termos de concentração, temperatura e pressão poderiam ser feitas para favorecer o produto. O produto está do lado direito sempre. Então, se quer favorecer o produto, então quais opções aqui deslocariam o equilíbrio para a direita? Então, é isso que nós vamos analisar. Primeiro, em termos de concentração. Então, o que a gente pode alterar em concentração? Para ir para a direita, uma das opções, você poderia adicionar o O2. Porque se você adiciona o componente do lado esquerdo, se você adiciona um reagente, ele sempre vai para o lado oposto. Aí iria para a direita. Ou você pode também remover o ozônio, o O3. Porque se você remove, a reação se desloca a favor, também iria para a direita, tá? Então, isso aqui em termos de concentração. Agora, vamos falar de temperatura, ó, temperatura. Se o ΔH é positivo, isso significa que a direita é endotérmico. Então, a opção que teria seria aumentar a temperatura, porque aí ia favorecer a direita, que é o lado endo. E a última, pressão. Vamos contar o volume, ó. Aqui 3 mols de gás, aqui 2 mols de gás, tá? Lembrando, se fosse sólido ou líquido, não contava, tá, gente? Só conta porque são gases. Então, o lado direito, ele tem um menor volume gasoso. Então, eu também deveria aumentar a pressão. Porque aumenta a pressão, favorece o lado que tem menor volume de gás, que seria o lado do ozônio, certo? Agora, vamos aqui para o último exercício. Vamos lá. Vamos para o último. Preciso centralizar aqui, tá? No último exercício, temos a reação aqui de formação do CO2, ok? Nessa reação, nós vamos observar aqui que ele também quer, né, que indica o lado que desloca o equilíbrio. Então, mais uma vez, ó. Se aumentarmos a pressão conta o volume. Então, vamos analisar aqui, ó. Gasoso, gasoso. Então, eu posso somar. Tem 2 mols aqui, mais 1 mol aqui. Aqui o volume é 3. Aqui o volume é só 2, certo? Então, aqui, se aumenta a pressão, pela regra, né, vai para o lado sempre de menor volume. Então, vocês viram que o lado que tem o menor volume é o lado direito. Então, aqui desloca para direita. Segundo, se adicionarmos o CO2. O CO2, ele está do lado direito, ó, é essa substância aqui. Então, pela regra, quando você adiciona um componente de um lado, a reação desloca para o lado oposto. Nesse caso, iria para esquerda. E, por último, a temperatura, mais uma vez. Diminuímos a temperatura. Nesse caso, vamos olhar o ΔH, não pode esquecer, ó. Aqui diz que ele é menor que zero, ou seja, negativo. Então, é exo para a direita e endo para a esquerda. Então, se diminuir a temperatura, vai favorecer o lado exo, né? Que também será direita. Ok, pessoal? Então, essa foi a correção aí das atividades. Das 3 atividades da última aula, tá? Então, façam a correção para ir para a atividade dessa semana. Bons estudos!